Olá, tudo bem? Estamos iniciando o segundo programa da série Conceitos de Avaliação em Psicodiagnóstico Clínico. Série que está indo ao ar todas as sextas-feiras aqui no nosso canal do YouTube. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, onde nós falamos sobre sintomas e sinais, quais são os diferenciais entre essas duas categorizações, que é tão importante para a avaliação e o diagnóstico psicológico, acesse o card que vai aparecer aqui no vídeo, talvez aqui, e confira o nosso primeiro episódio. No programa de hoje, nós vamos falar de uma das técnicas, alguns chamam de instrumentais, mais importante, ou um dos mais importantes, para a prática de avaliação e psicodiagnóstico. Será que você sabe qual é? Não estou falando de testes psicológicos. Estou falando das entrevistas psicológicas. Mas, mais especificamente, da anamnese psicológica. Isso mesmo, anamnese psicológica, roteiro de entrevista semi-estruturado, algumas vezes bem mais estruturado, e é fundamental levantamento de informações dos nossos pacientes, dos nossos clientes, e que vai ser essencial para a fundamentação da sua avaliação ou diagnóstico psicológico. Mas como se trata esse tipo de entrevista? Quais são os campos principais que uma anamnese psicológica aborda? E nós vamos ver nesse programa de sexta-feira sobre conceitos para você. Logo após a vinheta. Agora lembre-se aí de deixar a tua curtida se já gostou do tema. Ajuda bastante aqui o nosso canal. Inscreva-se em nosso canal, ficar recebendo as notificações, os avisos de programas novos. A gente está tendo de 2 a 3 programas por semana, trazendo muito conteúdo aí para você e acompanhe a nossa programação. Né? Sou o psicólogo Manuel Carvalho. Logo após a vinheta, nós iremos falar sobre anamnese psicológica. Até daqui a pouco. A anamnese psicológica. Práticas de anamnese não é exclusiva de profissionais de psicologia. Existem diferentes tipos de anamnese com diferentes focos e finalidades. Existe a anamnese médica, a anamnese psiquiátrica, existe a anamnese ocupacional, dependendo aí da atuação do profissional, existem diferentes contextos e a anamnese pode ser utilizada e, de acordo com esses diferentes contextos, diferentes finalidades. Nós, profissionais de psicologia, devemos e realizamos, na maioria das nossas práticas, anamnese. Eu foco muito na clínica, mas a anamnese, já falei no começo do programa, que é um tipo de entrevista semi-estruturada, não se resume a práticas do consultório. Eu já fiz anamnese em contextos de perícias. Perícias judiciais utiliza muito anamnese. Práticas de saúde pública utiliza também bastante anamnese. A verdade é que a anamnese ela é muito mais utilizada em contextos clínicos. Mas o que é que eu percebo? Já trazendo aí uma boa observação. É comum que muitas vezes os colegas psicólogos e psicólogas utilizem muito dessa ferramenta, desse modelo de entrevista, em atendimentos com crianças. Mas a anamnese ela não é só importante para práticas de intervenção com crianças e adolescentes. Muitas demandas com adultos, principalmente quando a gente quer realizar um psicodiagnóstico, a anamnese ela é fundamental. Ou em outros tipos de avaliações mais específicas, como, por exemplo, avaliações relacionadas a problemas de aprendizagem, avaliações relacionadas a algum tipo de quadro ansiogênico, a anamnese ela vai ajudar muito você. E é exatamente por isso que nós vamos trazer algumas dicas de como a anamnese ela é utilizada, em que momento do atendimento eu recomendo, inclusive, trazendo aí um pouquinho mais para a clínica que você utiliza a anamnese. Em primeiro lugar, a anamnese é um roteiro de entrevista, normalmente um roteiro que vai abordar vários campos da vida pessoal, profissional, acadêmica, inclusive do desenvolvimento da pessoa. E, por ser um roteiro de entrevista, a anamnese ela não pode ser uma entrevista feita rapidamente, 10, 15 minutos. Você não irá fazer uma boa anamnese. De uma forma geral, você está perdendo a principal finalidade e os resultados que a anamnese traz. Esse é um dos erros que eu vejo em muitos colegas. Não dá uma adequada ênfase
a uma boa anamnese psicológica nos seus atendimentos. Então, a anamnese, como um roteiro de entrevista, geralmente um roteiro de 2 a 3 páginas, uma entrevista semi-dirigida, semi-estruturada, onde vem com tópicos e você provoca o entrevistado, o cliente, o paciente, o usuário do serviço, e de acordo com as respostas que ele vai trazendo, você vai preenchendo a sua anamnese. Quais são os principais campos que constituem uma anamnese? Primeiro, campo de identificação, onde você vai levantar informações de quem é aquela pessoa. Recomendo pegar dados, né? Dados pessoais, dados de documentos, mas principalmente dados referentes a quem é aquela pessoa, contexto familiar no que ela vive, número de irmãos, se vive com os pais, se com adultos você vai fazer o levantamento relacionado ao relacionamento, se tem filhos. Então, essa primeira parte de identificação. Logo em seguida, essa fase de identificação, se você já está fazendo uma anamnese com foco em avaliação, diagnósticos por motivos de saúde, nós vamos ter um campo relacionado ao problema, doença ou a queixa atual do paciente. Inclusive, muitas anamneses começam com o item QP, queixa principal. Você vai identificar qual é a queixa principal do teu cliente, do teu paciente, e logo em seguida vai aprofundar sobre essa queixa, que é o histórico da queixa principal ou o histórico da doença principal. Em seguida, recomendo fazer o levantamento de queixas secundárias, também o histórico. E nesse histórico você vai estar levantando pontos que essas queixas, que essas doenças, ou que essas condutas, esses comportamentos psicológicos trazem de desfuncionabilidade para o teu paciente, para o teu cliente, na vida pessoal, na vida profissional, na vida amorosa. Em seguida, vale a pena investigar o histórico pessoal. Em algumas anamneses, vai chamar de HP, histórico pessoal do paciente. E aí, nesse histórico pessoal, você vai pedir para ele relatar quem é ele, de onde ele vive, contexto familiar, cultural, com quantas pessoas ele cresceu, se desenvolveu. E logo em seguida, você pode abordar, se for um adulto, sobre o histórico pessoal dele atual em relação ao trabalho, em relação à família, de uma forma mais geral. Porque mais lá na frente, a gente vai aprofundar o histórico familiar, que é o HF de uma anamnese, depois o histórico ocupacional, quantos trabalhos ele teve, qual é a profissão, qual é o trabalho atual, a relação dele com o trabalho, e também teremos o histórico dos relacionamentos pessoais e interpessoais. De uma forma geral, esses são os campos mais utilizados no anamnese. Utilizamos também o campo do histórico do desenvolvimento, que esse é muito utilizado, inclusive com atendimento infantil, onde você vai perguntar para a criança, dependendo da idade, mas normalmente quando é atendimento infantil a gente vai questionar aos responsáveis questões relacionadas a como foi a gravidez, como foi o parto, se teve complicações, desenvolvimento infantil, as etapas do desenvolvimento, quando ele começou a andar, quando ele começou a falar, se tem alguma causa, alguma queixa durante a infância, se tem internações, se tinha algum tipo de comportamento, por exemplo, disfuncional, como o bruxismo. E aí, nesse histórico do desenvolvimento infantil, levantar informações que podem ajudar bastante atualmente a gente identificar as queixas, as dificuldades e ansiedades daquela criança. Do adulto, normalmente a gente não utiliza tanto esse campo. Mas eu recomendo sim você, na maioria dos casos que for fazer a avaliação para diagnóstico, também utilizar esse campo no adulto. Outro ponto muito importante numa boa anamnese é fazer o levantamento do histórico familiar relacionado a doenças. De doenças. E aí é interessante você fazer a identificação genealógica da família. Posição que o seu paciente ocupa na família, históricos de doenças, porque a gente sabe, os estudos, a ciência tem comprovado que algumas patologias não pulam geração. O alcoolismo é uma delas. E tem patologias que podem pular geração, mas normalmente a cada 2 ou 3 gerações surgem familiares com aquele quadro daquela doença. Um exemplo é a esquizofrenia. Por fim, cabe destacar que vale a pena também uma boa anamnese você fazer a exploração do exame clínico do teu paciente. Como é que ele tem se apresentado na consulta, como é que ele fala, capacidade de entendimento, as ansiedades, comportamento de não verbal, né, de expressão não verbal, se ele olha você nos olhos, se ele se sente à vontade em determinados pontos. E aí você vai fazendo links na anamnese com o exame clínico, que vai ajudar bastante também você entender melhor a problemática vivenciada pelo teu paciente.
Para finalizar, quando é que nós devemos aplicar uma anamnese? Recomendo, para a grande maioria dos casos, que a anamnese ela seja aplicada nos primeiros atendimentos. Primeiro atendimento você vai fazer escuta, vai fazer entrevista aberta, uma entrevista de suporte, de apoio. Quando eu digo primeiros atendimentos, não é a primeira sessão. Pode ser 1, 2 ou 3 sessões. A partir daí você vai levantar mais ou menos a problemática que o teu paciente está vivenciando, as demandas que ele possa estar vivenciando, e aí você programa, geralmente entre o segundo e o quarto atendimento, para você fazer a aplicação da sua anamnese psicológica. Lembrando que em alguns casos, a anamnese psicológica pode ser de 1 a 3 atendimentos. Não tenha pressa em acabar com a anamnese psicológica, tem que fazer logo ela. Faça ela bem feita, bem detalhada, levantando os pontos. Aproxime a anamnese do exame clínico psicológico. Insira na anamnese psicológica dentro daquele roteiro do planejamento da avaliação e do psicodiagnóstico clínico do teu paciente. Cabe destacar que existem diversos modelos de anamnese psicológica, de inventário de exploração clínica, como também algumas anamneses são chamadas, dependendo da abordagem, dependendo do contexto, do perfil do teu paciente, jovem, adultos, paciente com algum tipo de limitação cognitiva. Em muitos casos, a anamnese você vai precisar entrevistar terceiros, dependendo aí do perfil e da finalidade do teu serviço, dependendo do perfil do paciente e da finalidade dos teus serviços. Mas a anamnese é um roteiro de entrevista fundamental para práticas de avaliação e psicodiagnóstico, contexto clínico, mas também em outros contextos, como inclusive na justiça. Espero que você tenha gostado do tema do nosso segundo episódio de conceitos fundamentais da psicologia. Se gostou, já deixa aí a tua curtida, inscreva-se no nosso canal se ainda não é inscrito ou inscrito, acompanhe a nossa programação, compartilhe esse programa, compartilhe esse vídeo para outros profissionais, estudantes de psicologia, que você entenda que vai contribuir, que vai trazer algum tipo de soma para a carreira profissional dele ou dela, e acompanhe a nossa programação. Toda semana, vídeos para você sobre a psicologia, sobre o comportamento humano e sobre o exercício profissional do psicólogo e psicólogos e sobre a avaliação psicológica. Até o próximo programa. Grande abraço. Tchau, tchau.